Quero agradecer mais uma vez, porque agradeci ontem no final do vídeo, mas quero agradecer de início ao irmão Isaac Batista da Paraíba, um missionário servo do Criador, meu amigo, parceiro, que fez um Pix de R$ 50 para ajudar aqui o nosso trabalho, e da irmã Aurilene, minha amiga, esposa do meu amigo Roberto, de Fortaleza, Ceará, conterrâneos meus aqui da capital, que enviou, fez um Pix de R$ 80. Muito obrigado, Pai abençoe mais vocês. Eu já fiz um vídeo, esse é o segundo, de uma entrevista no canal do Caio Modesto, com um ex-pastor da IURD, Davi o nome dele. E eu quero mostrar mais uma parte dessa entrevista. Dizer para vocês aquilo que vocês não sabiam, detalhadamente, minuciosamente, meticulosamente. É interessante você ouvir alguém que desde criança fez parte da Igreja Universal do Reino do Diabo e agora traz à tona informações para nós. Olha só, o pastor, ele é preparado na igreja do Pedir Mais Cedo de 15 a 27 anos. Olha que estratégia. Por que 15 anos? O jovem chama a atenção. Quanto mais jovem, as estrelas de Hollywood hoje começam ainda criança, adolescente. Antigamente era 50 anos em diante, mas agora são bem jovens. Depois também são pessoas maleáveis, moldáveis, fácil de se manipular, fácil de se converter não ao Messias, mas a um sistema, se arraigar, crescer ali dentro, ficar firme. É uma boa estratagema. Realmente, o Messias disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Veja um cara malandro. Você viu um vídeo antigo do Pedir Mais Cedo, ensinando em um campo de futebol como extorquir as pessoas, tirar dinheiro, na maior careta de pau, na cara deslavada de vagabundo, ele ensinando lá. Então veja as estratagemas que ele passou a usar, a inteligência que ele usa para o mal, né? Então, e por que não dizer que uma pessoa jovem tem muito vigor para fazer qualquer coisa, desempenha o melhor papel, e para ser um funcionário obediente, para se tornar um produto, quanto mais jovem, melhor. O Macedo entende que o reino de Deus, entende não, ele ensina, ele não é doido da cabeça, ele é maquiavélico, mas ele não é doido. Ele entende que o reino de Deus é uma hierarquia. Quem está em cima manda nos que estão embaixo. Para o seu governo, Macedo, eu digo para você que o reino dos céus não vem com aparência exterior, ou nem dirão ele aqui ou ele ali. Está dentro de nós. O reino dos céus traz alguém que está em cima para descer aqui embaixo e dar vida pelas pessoas, servir com a própria vida. Jesus disse: entre vós seja diferente, como lá fora. Entre nós o maior seja o que serve. Como Edir Macedo não serve ao Messias, ele não entendeu isso. Ele tem milhares de escravos, juntando, gerando renda para ele e para os seus malditos mercenários. Graças ao Criador, que bom que o Criador tem despertado um monte de pessoas que estão denunciando os abusos, os sacrifícios, os maltratos, os enganos, e estão saindo, muita gente saindo da igreja do aniversário de Deus. Estão saindo, que bom, né? É ensinado na igreja do Edir Morcego que a igreja é a salvação. Então você vê que a igreja universal, ela veio para rivalizar com a igreja católica. A palavra católico significa universal, é a mesma coisa. Assim como a igreja católica iniciou-se no paganismo, com as crenças persas, gregas, babilônicas, egípcias e romanas, que naturalmente já havia,
Assim também a Igreja Universal, que é a mesma coisa de católico, só troca o nome universal para católico, é o mesmo tipo, só que ele, ao invés de vender coisas como imagens de escultura, eles vendem a imagem de pessoas vivas e vendem produtos também, produtos, indulgências para as pessoas, né? Mas isso aqui é chover no molhado, você já sabe disso. Eu não estou falando nada novo, só estou despertando a mente das pessoas que já ouviram sobre isso. Aquele slogan, eu sou universal, foi copiado, segundo o Davi, foi copiado dos Mormons. Alguém trouxe, eu sou Mormon, então ele copiou. É uma forma de marketing que essas pessoas fazem para vender os seus produtos e procura as melhores marcas, procura, digamos assim, o melhor modelo de coação, o melhor modelo de exposição, de propaganda, de chamar a atenção, né? Chamar a atenção. A igreja, ela é considerada mãe. É como se a Igreja Universal fosse a mãe das pessoas, espiritualmente falando. Então você vê, é muito parecida com a mãe das prostituições, que é a Grande Babilônia, que envolve a Igreja Católica e a Igreja Protestante, né? Antigamente eu dizia, não, a Igreja Protestante é a santa, a Igreja Católica é a prostituta. Não, é mãe e filha, é Aolá e Olibá, é Judá e Samaria andando juntos, mostrando os seios da prostituição. Não tem outra. Eu vou só dizer uma coisa aqui, como pastor evangélico. 8 anos mais novo na Assembleia de Deus do Ceará, 10 anos fui itinerante. Eu digo o seguinte, só o fato de os pastores da Assembleia, que eu fiz parte 31 anos, de 93 a 2014, só o fato de não ensinar a Escritura da forma que está, ensinar diferente, estão prostituindo a palavra e estão se tornando amantes da igreja no lugar do Messias, que é o noivo. Só isso. Só a nata da merda que eu estou mostrando aqui para vocês, é só isso. E eu tenho como provar, eu posso falar com Silas Malafaia, que no ano de 2002, eu gravando os programas dele na Band, eu dizia, graças te dou, Pai, porque não sou eu que estou na Band, estou no programa de TV, não sou eu televangelista, meu conhecimento é pequeno, mas é o Silas. É o grande Silas que está representando a nós. Hoje eu digo que o Pai que me guarde. Silas não me representa, nem ninguém da minha família. Silas é um mercenário. Ele era apologista da palavra, era linda a apologia, a defesa do Silas. Contra o aborto. Falando sobre criação e evolução. Era muito lindo o Silas falando contra a teologia da prosperidade, mas o dinheiro apanhou ele, apanhou a multidão de gente. E aí o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Então hoje, eu não tenho nem medo de conversar com 10 Silas. E eu digo o seguinte, se eu tivesse um canal de 1 milhão de seguidores grande, eu desafiava o Silas, um desafio que ele nem precisa aceitar, né? Silas, ele é mais do que vencedor na heresia, no engano, na extorsão, na lavagem de dinheiro, é mais do que vencedor, não precisa nem lutar contra ninguém para reina na corrupção, né? Mas eu desafiaria o Silas para provar que tudo o que ele ensina hoje é o contrário das Escrituras e desfazer tudo o que ele fala. Eu vi o Silas falando no programa do Danilo Gentili, tudo o que ele falava sobre pastor, o Danilo Gentili perguntando, quando você está de férias, descansando, aí aparece alguém que quer que você fale a palavra, o que você faz? Porque eu, como comediante, aí eu ia comer, alguém conta uma piada, disse, não, rapaz, agora eu quero comer, né? Aí ele, não, a gente para, a gente fala e tal. E começou a falar a respeito, mas é impressionante que todo o argumento dele eu via que era o contrário da Escritura. É o contrário. Esse povo anda na contramão. Estou falando de alguém que era apologista do Edir Macedo, viu? Edir Macedo pagava $40 mil por mês para Silas Malafaia, para defendê-lo, porque Caio Fábio estava descendo a ripa, descendo a lenha no espinhaço do Edir Macedo. E Edir Macedo pagando Silas para confrontar o Caio Fábio, mas não teria como confrontar, né? Era como botar um coelho para confrontar uma águia. Pois bem, meus queridos, então, a Igreja Universal do Reino do Dinheiro, o Edir Macedo, ele criou o IBUD, Instituto Bíblico Universal. O que é isso? Sejam bem-vindos à Escola de Mercenários. O IBUD, o Instituto Bíblico Universal, é
escola de mercenários. Olha só, essa escola de mercenários não se aprende Bíblia. Não, não é Bíblia. Não é a Escritura, não é sobre o Messias, não. É sobre como extorquir dinheiro, não é? É proibido Bíblia. E aí o seguinte, o bispo ensina que o líder, o bispo que leva o iniciante lá para aprender, para se auxiliar, é o senhor dele. O cara vai servir a esse bispo como se fosse o criador, né? E aí, se já tem 18 anos e está estudando, tem de abrir mão do estudo, não pode aprender mais nada, só vai aprender agora as heresias e como extorquir dinheiro. Tem de sair fora do estudo, não é? Até porque se estudar mais e querer fazer uma faculdade ou trabalhar em outra coisa, vai interromper e agora só vai saber fazer esse trabalho aí. Eu já ouvi vários pastores da Assembleia conversando comigo dizendo que sabe que o sistema é podre, é corrompido, é nojento e que não é a igreja do Messias. Mas ele está lá trabalhando, pagando as contas. Se sair, vai ficar de mãos vazias, então vai continuar lá. Aí complica, né, compadre? Porque eu tenho contas atrasadas, todo mês parece que tem uma corda apertando o pescoço e dizendo um dia eu saio fora. Mas falando o que eu estou falando aqui, falando pela fé, agradeço sim uns amigos que enviado aqui ali um Pix me ajudando, porque não foram, meu irmão, se não fosse isso, é complicada a coisa. Porque quem olhava para mim, eu já falei no vídeo anterior, sempre falei isso aqui. Quem me via com conhecimento dizia, vida feita, vida pronta, estabilidade financeira, tinha tudo, e não era. De 16 anos em diante eu buscava conhecimento, eu não comprava roupa direito, era livro. Eu não ligava muito para comida, era livro. Eu não ligava muito para dormir, era lendo, era aprendendo para ter conhecimento. Aí depois de ter conhecimento, pregando, muitos diziam, eu não vou dar uma oferta para ele, que esse já é estribado, esse já tem. E eu não tinha. E se fosse a igreja do Messias, supria a minha necessidade. Ainda hoje eu estou ralando por aqui. Alguma pessoa que envia alguma contribuição para mim, assim, é igreja, é pessoa que está ajudando, porque sabe que eu dependo disso, de recursos para viver, né? Mas a maioria não tem essa visão, a maioria das pessoas. Então vamos lá, abreviando aqui. Se tem algum trabalho e vai ser obreiro da IURD, tem de abrir mão do trabalho, porque não é uma questão de dirigir trabalhos, cultos, não. É estar em tempo integral, é uma pedra nessa edificação, é um tijolo nessa construção. Tem de estar lá no batente o tempo todo, viu? Abrir mão do trabalho e vai se tornar o que é treinado na IBUD, Instituto Bíblico Universal, é que você vai ser um funcionário para cumprir com horários, cumprir com regras, cumprir com a ordem do patrão. É uma empresa, sim. Desde a época de Constantino é uma empresa. E mente dizendo que é sem fins lucrativos no papel, mas o fim é só lucro. E se não tiver lucro, acabou. Não funciona. Pessoas não importa. Pessoas são meios para dar dinheiro. Para eles, não para mim. Não para mim. Eu estou falando aqui para pessoas. Não estou cobrando nada. Não tem envelope, não tem nada. Eu deixei o meu Pix. Ainda assim teve gente que me xingou, debochou, dizendo que eu não podia botar o Pix. Ou seja, depois de 31 anos dando a vida pelo Evangelho e sair de mãos vazias sem ter nada, e trabalhar com as minhas mãos para cuidar da família, e querer fazer um canal e botar um Pix ainda era pecado para as pessoas. O mundo é assim. Esses cães gulosos da baixa da égua tem milhares de pessoas acreditando e obedecendo a eles e dando tudo o que tem. Aí aparece alguém que renuncia a esse sistema maldito, está aqui de fora, e qualquer coisa que recebe tem gente que murmura ainda acha errado, né? É uma inversão total. Então o obreiro da Universal tem de estar pronto para ser mandado para onde o bispo quiser. O que é isso? Isso é Herbalife. Isso é Rinode, isso é pirâmides, isso é IDs, isso é empresas que têm funcionado assim. A Herbalife funcionou aqui no lugar onde eu moro, e quando espalhamos o produto, vendemos, a sugestão era, terminou de vender aqui, mude-se para outra cidade, continue, tem de mudar. É assim a Universal, né? Igual a Herbalife. E aí, depois de tudo isso, ser provado para ver se tem condição de arrancar dinheiro das pessoas. Foi isso que passaram para mim em Camboriú. Eu seria um pregador de Camboriú todo mês de abril, estaria pregando igual aqueles vitrines lá, se realmente eu pudesse pregar a verdade.
Mas o que foi passado para mim pelos guardas, pelos pastores da redondeza, pelas pessoas que estavam ali, pregadores que eu conheci ali, o que foi passado é que o meu caminho era arrancar ofertas, muito dinheiro, enchendo o rabo, era da família Cisino na época. Se eu fizesse isso, então eu ia ficar sendo pregador vitrine. Mas aí eu dei a primeira palavra no domingo no pavilhão. Na terça-feira foi feita a agenda para mim, eu desci a lenha, falando contra esse regime, as mensagens que eram sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, devolver o que é meu, me botar numa posição boa. Eu mencionei que era tudo coisa de mercenário. Era pessoas que não tinham vergonha, era para falar sobre amor, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, a vida eterna, galardões, a crucificação de Jesus, a sua ressurreição, a vida eterna. Era para falar sobre esses assuntos. Não era assunto envolvendo prosperidade, mas é a mesma coisa que eu ir para o Bohemian Grove, na Califórnia, na reunião da cremação de cara de sacrificar pessoas e dizer, não faça maldade. A mesma coisa que eu me infiltrar na Organização das Nações Unidas e nos tratados internacionais e diplomáticos dizendo, não sacrifique vidas. A mesma coisa que eu me infiltrar na NASA e dizer, não crie mentiras espaciais. A mesma coisa que eu voltar no púlpito da Assembleia de Deus e dizer para eles, gente, Jesus disse que templo não é mais o lugar e nem o monte, é em espírito aqui na mente. Não adianta, né? Meus queridos, então, e o objetivo, o incentivo para essas pessoas é trabalhar na IURD para criar empresas nos seus nomes. E existe, então, mais de 100 empresas grandes do Grupo Universal. Ou seja, o trabalho deles é convencer a multidão de seres humanos, gado, a se sacrificarem, puxando os seus cultivadores com jugo no pescoço, com suor, sangue e lágrimas, para gerar riqueza, para eles criar empresas e dizer, eu sou empresário, e humilhar os pobres, humilhar os pequenos, aqueles que, dando um pouquinho de cada do seu suor, tornaram eles milionários. Isso é revoltante, isso é criminoso, isso é maligno, isso é terrível, isso é horrível. Isso é universal. Então, meus queridos, sendo assim, Edir Macedo ele tem bancos no seu nome, ele tem hospitais e planos de saúde, tudo com dinheiro dos sacrifícios dos sofredores, que ele diz que estão fazendo obra de Deus, mas que são escravos de Satanás, que o maior representante do Satanás é ele mesmo, Edir Morcego, ou Pedir Mais Cedo, ou Edir Placebo. Pois bem, para concluir, por último, além de ter feito com os obreiros, feito eles fazerem vasectomia, eles ficarem estéreis para não ter filhos, para poder atender o Macedo, servir a ele como que fosse o Criador, ele também fez os líderes, os que vão ser bispos, pastores, fazer voto público da sua função, da sua dedicação, para servir em juízo contra eles mesmos, fazer como que fosse um contrato vitalício com a empresa Universal para estar servindo a eles e se tornar, depois de prosélito, merecedor 2 vezes mais do fogo do inferno do que o Pedir Mais Cedo. E por último, o obreiro recebe, como um funcionário, instruções, regras, restrições quando precisa. Recebe o que mais? Broncas e esculachos? Não. Recebe humilhação. Humilhação psicológica. Ouve palavras, xingamentos, e ouve coisas que nunca os pais falaram para eles. Mas debaixo do jugo do grande coronel do lixo, Edir Macedo, do grande general de merda, Edir Macedo. Comandando essas pessoas, essa pessoa é humilhada em todos os aspectos para servir a Satanás através do Edir Macedo. Quero que vocês vejam esse vídeo, a entrevista do pastor Davi, ex-pastor da Universal, um servo do Criador, dando a entrevista no podcast para Caio Modesto, do canal Caio Modesto. Deixarei o vídeo original, o link na descrição desse vídeo, e é isso. Para quem não me conhece,
Sou o pastor Frank Lima. Esse é o canal Abrindo a Mente. Aos recém-chegados, forte e caloroso abraço. Estamos juntos. Diga nos comentários o que você acha. Dá um joinha. Compartilha se for possível. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Quando eu subi, fui até o escritório dele. Ele sentou como nós estamos aqui, um de frente para o outro, e o segundo da igreja aqui. Meu irmão, isso foi muito forte. Ele pegou umas folhas de papel, estava na minha frente as folhas. Aí ele virou a folha para cima, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Aí eu te pergunto, o que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu podcast. Vamos falar sobre muitas coisas nesse podcast. Hoje nós temos aqui um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita coisa boa que você vai ouvir neste podcast e eu quero que você fique até o final porque tem muitas histórias. Nós vamos falar sobre práticas esotéricas ou práticas místicas do movimento neopentecostal, que inclusive está na Igreja Universal do Reino de Deus. Então não vou mais enrolar, vamos começar então nosso podcast com o Davi. Davi, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, participar do podcast, tá? Isso. Tem muita gente que fala aqui sobre a Universal, só que não sabe a dimensão do que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E você, como ex-pastor da Igreja Universal, creio que você vai clarear muitas ideias sobre o que realmente acontece por lá e as doutrinas que são antibíblicas. Então, de antemão, se apresente, tá? É um prazer tê-lo aqui comigo. E eu espero que realmente esse podcast seja uma bênção para mim e para aqueles que estão assistindo. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Caio Modesto por ter me convidado. Eu me sinto privilegiado de estar aqui porque quando a gente fala da verdade, vem um brilho nos olhos, vem a motivação. Então eu fico muito feliz de estar compartilhando a minha história aqui com os inscritos do canal, com todos que vão acompanhar, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas, uma vez que o meu trabalho hoje, para quem conhece, o que eu faço nas redes sociais é justamente repor a verdade. Então, muito obrigado, pastor Caio Modesto, por esse convite e estou à disposição para responder o que for necessário. Conta um pouco como foi a sua conversão e como que você ingressou na Igreja Universal. Bem, a Universal ela foi fundada em 77, 9 de julho de 77. O meu pai, ele conheceu a Igreja Universal por volta do ano de 81. Então, eu nasci em 84. Antes de eu nascer, o meu pai já era um obreiro da Igreja Universal. Ele era um voluntário da Universal, num período em que a instituição estava crescendo, tinha acabado de nascer, e a minha família toda ingressou na Universal. Em todas as lives e vídeos que eu falo, eu sempre repito a mesma coisa, que nós tivemos uma história dentro da instituição. E como eu nasci na própria instituição, eu comecei a passar por todos os grupos, todas as etapas que existem dentro da instituição Universal. Pela chamada escolinha, grupo de jovens, depois me tornei um obreiro jovem, entusiasmado. E meus tios também, eu tenho 2 tios que se tornaram pastores e até hoje são bispos da Igreja Universal. Então, eu tenho uma história desde que nasci, eu tenho 40 anos, são mais de 30 anos que eu fiquei na Universal, e tenho 2 tios que são bispos atuais da Universal. Conversão, a gente sempre no nosso coração teve o desejo de falar da palavra, né, de poder seguir a Cristo. E a gente só entende realmente, eu só fui entender o que era a graça de Deus quando eu saí da instituição. Apesar de terem muitas pessoas sinceras lá, que eu acredito que tenham, uma pessoa realmente só entende o que é a conversão e a graça do Senhor, definitivamente na cruz que foi feita por nós, quando ela sai da instituição, porque é impossível. Por mais sincera que seja uma pessoa que ela fique na Universal, ela não vai saber, até por conta das práticas que são feitas, o sincretismo religioso e tantas outras coisas que aos nossos olhos, eu que fui nascido e criado lá, achava que era tudo muito normal, fazia parte de um contexto de fé. Então, a minha história basicamente começa por aí. Sim, mas quando que você despertou para o Evangelho? Por exemplo, você começou em uma outra igreja ou foi exatamente na Universal?
Foi na Universal, de certa forma, porque quando eu comecei a mergulhar na própria Bíblia, porque dentro da Igreja Universal a teologia ela é proibida. Isso é muito claro. O Edir Macedo mesmo lançou um livro criticando a teologia e tem diversos depoimentos dele, até outros pregadores antigos que conheceram Edir Macedo, do qual ele critica a teologia. Para ele a teologia não vale de nada. Então na Universal não se tem um ensinamento teológico. Porém, conforme eu fui adentrando, eu tive a curiosidade, o desejo de conhecer a palavra. Por mim próprio, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar a Bíblia, comecei a ter o meu devocional particular, e aí começaram os conflitos, porque as práticas não batiam com os ensinamentos. Até que, num determinado momento, que é o que a gente vai chegar, eu entendi que a minha vida, eu teria uma decisão a tomar. Falei, peraí, o Jesus que eu conheci, o Jesus que eu me entreguei, o Jesus que eu entendo que é o real, não tem nada a ver com o que está sendo apresentado pela Universal. Então eu tomei uma decisão, não, eu quero seguir o Evangelho de Cristo e não os ensinamentos, o sistema, que inclusive a gente vai poder entrar mais a fundo, chamado de meritocracia, de um sistema de um universo, vou dizer assim com essas palavras, paralelo que tem dentro da Universal. Então, no momento em que eu decidi, falei, não, eu quero seguir a Jesus, eu tenho o desejo de levar a palavra de Deus, eu não quero trabalhar, viver como se fosse um trabalho, eu não quero fazer do Evangelho o meu trabalho, o meu sustento, a minha carreira. A carreira é espiritual, não uma carreira material, eu não desejo isso. Foi aí que eu tenho certeza que naquele momento eu entendi o que era a graça de Deus e comecei a me aprofundar muito mais e foi ali que eu entendi o meu chamado para aquilo que eu faço hoje. Ô, Davi, qual é o processo que um membro vocacionado ao ministério, ele passa até ser pastor da Universal? Então, é muito complexo, porque não é tão simples. Por exemplo, eu fui pastor da Universal por 5 anos. Nesses 5 anos, a Universal hoje, principalmente nesse ano de 2025 que nós estamos fazendo essa gravação, ela tem um projeto, por conta da demanda de pastores, da saída, até por conta das denúncias que eu venho fazendo e de outros colegas também no Brasil e fora, de jovens. Ela tem fome por jovens. No início, eu também tive esse desejo porque eu achava que o pastor era o pregador, era o missionário, ele tinha aquela vocação até que você entre. Então, para você se tornar um pastor não é tão fácil. Primeiro porque você vai passar por uma série existe um rigor, uma questão de referências que eles vão querer de você para saber se podem confiar em você. Tem que ser alguém de extrema confiança deles e tem que ser um excelente, abre aspas, funcionário. Tem que ser um funcionário. Primeiro porque para você ser colocado como pastor, na Universal existia um rigor de ser chamado entre 15 a 27 anos. Então, e vai ser feita uma série uma peneira, como que ele é disciplinado, porque como é um sistema de hierarquia, a Universal entende o reino de Deus como uma hierarquia, quem está em cima manda quem está embaixo. Já está errado por aí. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo. E cada um tem a sua função, mas na Universal, não, isso não existe. Mas, a princípio, como eu falei, o jovem está entusiasmado, ele faz parte de jovens, então tem projeto com jovens, como eu fazia. Eu ia para comunidades, eu queria trazer as pessoas para dentro da igreja, porque eu aprendi isso, que eu tinha que trazê-las para a igreja, porque na igreja está a salvação. Ou pior, a igreja é a salvação. É o que a Universal ensina, não é à toa que eles adotam o Eu Sou Universal, que o genro de Edir Macedo copiou dos Mormons. Antigamente tinha uma propaganda dos Mormons lá, eu sou Mormon. Então, Renato Cardoso trouxe essa ideia para ter uma identidade. Você tem que vestir a camisa da igreja, você tem que dizer que a igreja é sua mãe espiritual, que é uma total heresia, isso não existe. Então eu, naturalmente, naquele desejo de fazer a chamada obra de Deus, de ser um grande pregador, eu também embarquei nessa de estar trabalhando para que um dia eu pudesse ser um pastor, e isso aí passa por um crivo muito grande, vai ter uma análise, depois que o rapaz é chamado para fazer o que eles chamam de IBURD. O IBURD é o Instituto Bíblico Universal, que é só o nome.
É como se fosse uma escola de pastor. Só que não se prega a Bíblia. Às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, ela tem um filho, tem um sobrinho que está sendo preparado para ser um pastor. E ela deve estar pensando assim, que bom que agora meu filho vai se tornar um pastor, vai aprender a Bíblia, vai aprender nada disso. Ele vai aprender como se tornar um arrejadador. A verdade é essa, nua e crua. Eu tive uma experiência, pra você ter uma ideia, quando eu era obreiro, para se tornar um pastor, eles têm certas exigências. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar disposto, tem que ser submisso. Você vai ver muito isso na Universal, chamar o pastor de Senhor, vê-lo como o Senhor, o bispo como o Senhor dele. Então, você vai ver muito isso. Você vai ser observado, vai ser feita entrevista se ele é de menor, com os pais. Se ele é de maior, ele vai ter que abrir mão do estudo dele, não vai poder estudar mais. Se ele trabalha, ele vai ter que abrir mão do trabalho dele. E quando ele entra, ele passa a se tornar um funcionário da instituição. Eles pedem uma série de exames médicos que ele tem que puxar do bolso dele, eletrocardiograma, eletroencefalograma, pede exames de cabeça para saber se ele... Eu vou falar num termo que me desculpa, não é o mais acadêmico, mais adequado, se ele é maluco, ou se ele vai dar problema. Eles querem certificar de que ele é uma peça que vai ser útil para ser mandado para onde eles quiserem, para ser feito do jeito que eles quiserem. Então, o rapaz foi escolhido, ele tem essa vocação, vamos fazer um teste com ele, bota ele no núcleo para ver se ele traz gente para o núcleo. Aí ele começa a ser testado. Bota ele no núcleozinho para ver se ele faz movimento, aqueles movimentos de campanhas que eles ensinam. Então, tudo isso eles começam a identificar se ele tem o que eles chamam de chamado. Não é um chamado espiritual, uma pessoa que está dedicada à palavra, uma pessoa que tem isso, não. Eles querem saber se ele é uma pessoa que atrai pessoas, isso para eles é muito importante. Então, traz o jovem passa por uma série de entrevistas internas, pastores regionais e bispos. Quando ele é selecionado, ele é trazido para uma sede e lá ele passa a auxiliar. E, enfim, cada época tem um procedimento. Agora, me parece que estão mudando um pouco porque eles estão deixando de dar o salário do rapaz. O rapaz vive só de alimentação a princípio, os 2 primeiros meses, se eu estiver enganado. Mas até então ele passava a receber um salário mínimo cadastrado, como aconteceu comigo. Você abre conta num banco, se torna um pastor cadastrado e um auxiliar de pastor, e você fica na instituição, à disposição da instituição. Eu, por exemplo, quando eu fui chamado, por ser sobrinho de bispo, e um bispo na época que tinha uma relevância muito grande na Universal, pelo menos no Rio de Janeiro, simplesmente foi uma indicação. Se apresenta lá. Eu me apresentei ao líder e não precisei fazer exame nenhum. Nada. Só fiquei lá entusiasmado. É agora que eu vou pregar a palavra. Agora que na Universal não se chama culto, né? Se chama reunião. Vou fazer uma reunião. Então eu tinha esse desejo. No meu coração tinha. Eu entrei, fiquei numa catedral, num sistema de quartel, que eles chamam de internato, né? Você entra, existe um alojamento, onde ficam jovens com beliches, triliches, ali tem o horário da comida, o horário de tudo. Então é mais ou menos assim, a gente entra e fica subordinado a uma autoridade. Subordinado. O pastor da Igreja Universal, quando ele entra, agora o que eles estão fazendo publicamente? Fazendo o rapaz fazer voto público, tipo um juramento público. Isso é uma total patifaria, uma total... Isso é uma hipocrisia, porque quando eu, depois de alguns anos, saí e me dediquei na investigação, no trabalho jornalístico que eu faço, a gente veio entender que muitos bispos têm empresas no nome. O próprio Edir Macedo tem um patrimônio muito grande. Tem banco o nome dele. Banco. O Macedo tem banco, tem hospital, tem plano de saúde. São mais de 100 empresas ligadas ao grupo da Universal. Mas quando o rapaz está entrando, eles querem que ele faça um voto público que ele entrou para ser uma espécie de... É um cargo espiritual, uma coisa bem espiritualizada, até para servir contra ele num possível juízo. Então, a Universal, e isso acontece muito, e depois a gente pode entrar mais a fundo, fazer com que o auxiliar e o pastor gere conteúdo contra ele próprio. Eu entrei,
me tornei um auxiliar, fiquei numa catedral, e nessa catedral você ficava fazendo só o trabalho de um obreiro assalariado. Eu dormia lá, tinha que tirar espinho de rosa, que os obreiros sabem muito bem o que eu estou falando, encher vidrinho com azeite, colar envelopes de campanha, cola envelope, enche vidrinho. Obrigado, meu irmão, obrigado. Então você participa obrigado. Você participa daquelas atividades, só que de uma maneira mais intensa, porque agora você é um funcionário. E como funcionário você recebe ordens, você recebe esculachos, né, bronca. O pastor da Igreja Universal, ele é humilhado psicologicamente. Humilhado. Você é humilhado, constrangido, às vezes do pai, da mãe, ele nunca ouviu o que ele ouve lá dentro. Então, o rapaz fica ali, ele acredita que ele ali é o reino de Deus. Se você está apanhando, é pela obra de Deus.